Daí, pessoal, mais uma resolução. A figura a seguir mostra um painel solar de 3 metros de largura equipado com um ajustador hidráulico. À medida que o Sol se eleva, o painel é ajustado automaticamente de modo que os raios solares incidam perpendicularmente nele. O valor de y em metros em função do ângulo θ é... Bom, então ele está me dizendo o seguinte, que aqui está o painel solar, tem uma largura, né, de 3 metros, aqui eu até quase entendo como um comprimento de 3 metros, enfim, largura porque esse painel está em perspectiva, né, para cá, ó. Ele seguiria, ó, em perspectiva no telhado. Então aqui estaria o comprimento e essa aqui então é a largura. Então por isso que ele está colocando nesse modelo aí, nesse molde, dizendo que se trata da largura. Ok, então tem o painel que tem largura de 3 metros e esse painel ele está posicionado em um ajustador hidráulico, um eixo que vai elevando ou baixando à medida que o Sol vai mudando o seu ângulo em relação à Terra devido à rotação. Então vou pensar assim, ó. Se o Sol ele vem vindo nessa direção, ó, vamos dizer assim, né, no céu, esse Y ele vai subindo aqui para manter o ângulo de incidência igual a 90 graus. Então isso aí é só a tradução do exercício, né, 90 graus para garantir um melhor aproveitamento do painel solar com a incidência de 90 graus. Ok. Nesse triângulo retângulo formado aqui, vou mostrar aqui, ó, que eu tenho um triângulo retângulo com cateto igual a x, um outro cateto igual a y, e aqui a hipotenusa medindo 3 metros, que é a largura do painel. Então eu vou resolver esse exercício nesse triângulo aí. Eu vou primeiro resolver em relação ao ângulo interno aqui, ó, em relação a esse ângulo aqui, que é o ângulo φ. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó, é o ângulo φ. Então vou pensar assim, ó, como eu quero verificar a variação, o comprimento do y, e à medida que eu tenho o 3, que é da hipotenusa, esse x ele não vai me ser útil para nada por enquanto. Então eu vou dizer que o y ele é o cateto oposto ao ângulo φ, a esse ângulo de referência no triângulo, e o 3 é a hipotenusa nesse triângulo. E quem ajusta cateto oposto com hipotenusa é o seno. Então vou trabalhar aí com o seno do ângulo φ, que é o ângulo de referência. Então eu vou dizer que seno do ângulo φ é igual cateto oposto sobre hipotenusa. Então eu vou dizer que seno do ângulo φ é igual cateto oposto ao ângulo φ é o y, sobre a hipotenusa, que é o 3. Como ele pede para eu estipular a função da variação do y em relação ao ângulo, o que eu faço? Eu vou isolar esse y, como eu tenho todas as alternativas aqui, o y é isolado. Então eu fico com 3 vezes o seno de φ igual a y. Tá aí a resposta, deixa eu melhorar aqui, ó. Y igual 3 vezes seno do ângulo φ. Tá aqui a resposta. Só que na alternativa não tem isso. Por quê? Porque ele preferiu organizar a função em relação ao ângulo que está externo aqui, ó, em relação a esse ângulo θ. Então eu tenho que verificar qual é a relação que existe entre φ e θ para reescrever essa função. Então essa função ela já é correta. Só que ele preferiu não usar o ângulo interno φ e sim usar um outro ângulo ali, o ângulo θ. Então eu preciso analisar o que o φ e o θ tem a ver com o outro. O que o ângulo θ e o φ, qual é a relação entre eles. Bom, então vou pensar aqui na figura. Que aqui eu tenho θ, aqui eu tenho o ângulo φ, e nesse entremeio aqui, ó, deles, ó, eu tenho uma peça com um ângulo de 90 graus. Então se eu pensar o ângulo θ mais aquele 90 graus do meio e mais o ângulo φ, isso aí vai me dar 180 graus. Os três estão alinhados. Se eu jogar esse 90 para lá na falsa passagem, eu tenho que θ mais φ é igual a 180, fazer bem devagar aqui, ó, 180 menos 90
E aí eu tenho que θ mais φ é igual a 90 graus. Então eles são ângulos complementares. Bom, aí a gente viu, né, no triângulo retângulo que são ângulos, que os ângulos complementares eles somam 90 e o seno de um é o cosseno do outro. Se eu tenho um ângulo aqui, um ângulo, por exemplo, eu vou colocar um ângulo alfa aqui e um ângulo beta, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta e o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. O seno de um é o cosseno do outro. Então, o seno do φ, que é o que eu tenho, o seno do φ é igual ao cosseno do outro. É igual ao cosseno do θ. Então, eu só vou substituir aqui, ó, seno de φ por cosseno de θ. E eu tenho uma outra possibilidade de resposta. Y igual 3 vezes o cosseno do ângulo θ. Aí sim, aí eu tenho isso na alternativa D. Uma outra situação que eu poderia também ter empregado nessa resolução é que quando eu percebo que alfa mais θ, aliás, que θ mais φ é 90, se aqui é o φ, o θ estaria aqui dentro também, ó. Né? Porque eles somam 90, então aqui está o θ, aqui está o φ e aqui está o θ. E aí o y em relação ao θ ele é cateto adjacente. Vou fazer aqui do ladinho rápido, ó. Então, o y ele é cateto adjacente, e isso em relação ao θ. E o 3 continua sendo hipotenusa. Então, quem trabalha cateto adjacente e hipotenusa, bom, agora é o seno. Então, seno, aliás, é o cosseno, né? Cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, o cosseno do ângulo θ vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de θ vai ser cateto adjacente a y, hipotenusa é 3, e aí joga para cá, multiplicando 3, eu fico com y igual 3 vezes o cosseno do θ. Então, eu poderia também ter feito esse raciocínio aqui, ó, mudando esse θ lá para cima, quando eu percebo que θ mais φ fecham 90 graus, ok? Então era isso, espero que essas resoluções aí contribuam no teu estudo. Deixo meu forte abraço, te agradeço pela visita e até a próxima.